E aí galera, para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho e bora para o vídeo. Espero que você goste desse conteúdo mostrando. Bora! Antes de começar o vídeo, eu devo estar perguntando por que eu parei de gravar, porque meio que não tinha mais ideia, mas agora já tem. Espero que você goste. Bora para o vídeo, sem enrolação, vai! Nos últimos dias viralizaram na internet algumas fotos e vídeos de uma mulher bizarra em uma casa abandonada. Essa história se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e várias pessoas começaram até a visitar o local para tentar saber o que estava acontecendo. No começo, muita gente se perguntou se aquilo era uma mulher real, se era uma assombração, mas no final foi descoberto que a história por trás dessa foto era bem pior do que a galera imaginava. Essa mansão abandonada que fica em um dos bairros mais nobres de São Paulo esconde um segredo terrível que ninguém nunca imaginaria. Então já se prepare aí porque hoje iremos mostrar para vocês a história da mulher da casa abandonada. Mas antes, se você é inscrito no canal, se inscreva logo agora e Como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí se você tinha visto essa história e não estava entendendo nada. Então no vídeo de hoje você vai entender um pouquinho mais, beleza? E agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas da Casa Abandonada. Opa galera, eu sou o Daniel, o investigador Molo. E essa história que vamos contar hoje, galera, começou a popularizar na internet no dia 8 de julho de 2022. Quando foi estreado na internet um podcast chamado A Mulher da Casa Abandonada. O podcast, que é apresentado pelo jornalista Chico Felitti, investiga a história dessa mulher misteriosa que vive em uma mansão abandonada e parece ter saído direto de um filme de terror. E aí é claro que essa história bizarra viralizou nas redes sociais e vários curiosos começaram a ir até o local para gravar vídeos e até fotografar a suposta mulher fantasma. E não se trata de um fantasma, de uma historinha mentirosa, nada disso, galera. Se trata de uma mulher real com uma história bem perturbadora. Inclusive o próprio Chico, o cara do podcast, contou que a história é tão surpreendente que no começo ele achou que seria uma história de uma pessoa que era marginalizada pela sociedade. Mas ele acabou descobrindo um crime de crueldade terrível por trás de tudo isso. A galera deve estar, meu Deus, conta a história, vocês só estão enrolando aí, velho. E agora então chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. A história. Tudo começou no final de 2021, quando o jornalista Chico Felitti descobriu que tinha uma casa abandonada no bairro de Higienópolis, que fica no centro de São Paulo. Na verdade, não era uma simples casa, se tratava de uma mansão, só que totalmente abandonada, uma mansão que sobreviveu ali no meio de vários prédios. E essa casa se parece com aquelas casas abandonadas de filme de terror, caindo aos pedaços, dominada pelo mato, e como dizem algumas histórias, quem sabe até mesmo assombrada por alguma coisa. Bom, até aí tudo bem, era apenas uma casa abandonada. Ele então estava passeando com a sua cadela quando ele viu uma coisa estranha no meio do mato. E ao reparar melhor no meio das plantas, ele viu aquilo que se parecia com o rosto de uma pessoa. Era o rosto de uma mulher rindo, todo coberto por uma pomada branca. Tava parecendo um fantasma de verdade, sabe? Com o rosto todo branco. A mulher, galera, estava de pé no meio do jardim da casa, apenas olhando as pessoas que estavam passando na rua. Na época, ele ainda não sabia o nome dessa mulher, quem ela era ou se morava lá dentro, mas ficou intrigado com toda aquela situação estranha. É óbvio, qualquer um ficaria, né, velho? Meu Deus do céu, tô vendo uma assombração. Porque para e pensa, né, galera? Não é todo dia que você tá andando de boa, passeando e tal, aí você olha pro lado assim, ai meu Deus, tem uma pessoa ali, tá ligado? Dentro de uma mansão abandonada. Foi aí então que ele decidiu descobrir quem ela era, porque aquilo acabou mexendo bastante com ele. Porque para e pensa, na primeira vez que você vê, você se assusta, mas se você parar pra pensar, você fala assim, mano, é uma pessoa real. Será que essa pessoa sofreu alguma dificuldade na vida? Será que ela sofreu algum preconceito? Será que ela precisa de ajuda? De alguma atenção? Entendeu? Será que ela tá passando algum problema ali dentro dessa casa abandonada, né? Será que ela mora ali e tudo mais? Todas essas questões então foram levantadas. Com o app da Amazon, você compra milhares de produtos em qualquer hora do dia. Baixe o app. E precisava de uma resposta, mas no final, ao descobrir a verdade, a história tomou um rumo completamente diferente. E é por isso então que, para investigar melhor, depois de ter visto essa mulher estranha, o jornalista então começou a andar pela região com um gravador, porque caso ele encontrasse alguma coisa ou se ele trombasse com ela, tudo já estaria ali pronto para ser gravado. Até que no dia 23 de dezembro de 2021, algo aconteceu. Nesse dia, galera, 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal, o jornalista estava andando perto da Praça Vila Boim, quando viu o caminhão da Prefeitura de São Paulo parado
parado cortando uma árvore. E aí, do outro lado da calçada, tinham duas mulheres conversando sobre a situação. E então, conversando com essas duas mulheres para obter um pouco mais de informação ali sobre o caso, ele descobriu que uma delas se chamava Mari e também descobriu que ela era a moradora da mansão abandonada. Segundo ele, Mari estava bem desleixada, com roupas sujas e até mesmo um mau cheiro bem forte. Mari estava revoltada com a retirada da árvore, falando que aquilo estava errado, né? Citou algumas leis ambientais e demonstrou ter bastante conhecimento sobre o assunto. Então o jornalista conversou com Mari, com outras mulheres que estavam ali, e depois de reclamar muito, Mari até pediu para ele que denunciasse esse ato. Por que ela mesmo não foi lá e não denunciou, né? Se ela não gostava disso, por que ela não denunciou pro governo? Ela disse que tinha medo de denunciar, porque isso poderia trazer algum perigo para ela. Isso porque se ela fizesse alguma exposição, alguém poderia ficar com raiva dela, né? Porque ela delatou tal coisa e tudo mais. Então, segundo ela, ela não queria correr esse risco. Mas aparentemente, galera, o medo dela era outro. Era o medo de alguém descobrir quem ela era de verdade e também o que ela já fez. Ou seja, a história verdadeira por trás dessa mulher não é nada legal. Calma aí que vamos te contar. Já já a gente vai chegar nesse ponto. Bom, de qualquer forma, depois de um tempo, a outra mulher chamou o jornalista de canto. E foi aí então que essa outra mulher contou que Mari, a mulher que estava ali revoltada com a poda das árvores e tudo mais, era moradora da mansão abandonada. Foi aí então que ele descobriu quem morava ali na mansão. Foi nessa altura do campeonato. A casa abandonada foi construída por volta de 1930. Tem 3 andares e mais de 20 cômodos. Uma casa tão abandonada que estava caindo aos pedaços. Literalmente, galera. A casa tinha um quintal do tamanho de um campo de futebol, cercada de matos para todos os lados, paredes manchadas, sujas, e até mesmo em uma área da casa ela estava sem um pedaço do teto. As janelas também ficavam sempre fechadas. O portão de ferro era trancado por algumas correntes e um cadeado, e a casa não tinha água e nem luz. Segundo o Chico, de fora então, quando você olhava a casa, parecia que não morava ninguém ali. Tipo assim, a situação era tão precária que você falava, mano, não tem como alguém morar dentro dessa casa. Essa casa é abandonada. Só que não, a vizinha afirmou que Mari morava ali e que ela tinha herdado essa casa dos pais. Inclusive, a situação da casa era tão precária que os vizinhos já tinham até mesmo contatado a justiça para conseguir alguma autorização para limpar o terreno, tirar todo o lixo dali, deixar aquele ambiente um pouco mais limpo, né? E aí, segundo o jornalista, depois de conversar bastante com as mulheres que estavam ali na praça e descobrir que Mari era moradora da mansão abandonada, Mari chegou até ele e começou a reclamar que precisava de uma outra máscara, porque a dela estava muito suada e estava incomodando ela. então eles foram até a farmácia e o jornalista comprou uma máscara nova para ela. E foi nesse momento que ele percebeu algo bem diferente. Ele percebeu que o jeito dela de falar com as funcionárias da farmácia era que nem ela tratou os funcionários da prefeitura, aqueles que estavam cortando a árvore, com um tom de arrogância e superioridade. Ele observou então tal feito, achou aquilo estranho, mas né, continuou conversando com a mulher. Até que depois de ter conversado por mais de 1 hora, ele precisou ir embora e se despediu de todo mundo. Mas a história só estava apenas começando, porque Chico saiu de lá querendo falar mais com Mari, saber mais sobre sua história, o que havia acontecido com ela e o porquê ela morava em uma casa abandonada. Então ele passou o seu contato para a mulher, falou, olha, beleza, eu vou nessa, né, pá, Natal, não sei o quê. Depois a gente troca mais ideia, beleza? E aí que no dia 2 de janeiro de 2022, eles voltaram a se falar. E a partir daí o jornalista começou um super trabalho investigativo, que durou 6 meses. Com isso ele acabou descobrindo o passado obscuro de Mari. Ele acabou descobrindo que aquela mulher que aparentemente queria proteger o meio ambiente, né, que estava preocupada com isso, na verdade tinha um terrível passado criminoso e estava se refugiando aqui no Brasil. O crime e a verdade sobre a mulher da casa abandonada. Bom, o primeiro de tudo, galera, é que o nome dessa mulher não é Mari, e sim Margarida Bonetti. Galera, essa mulher é uma brasileira procurada pelo FBI por ter cometido um crime terrível entre os anos 70 até a virada dos anos 2000. Ela e seu marido, René Bonetti, são acusados de terem mantido uma das suas empregadas em uma condição similar à escravidão, na época que moravam nos Estados Unidos. Então, segundo as investigações feitas pelo jornalista, a vítima trabalhava sem receber salário, não tinha assistência médica ou outras coisas de saúde, ela era maltratada pelo casal e foi mantida em cárcere privado por quase 20 anos. Segundo Chico, ele encontrou uma matéria no site Newsweek, uma revista bem renomada que existe há quase 100 anos, com o seguinte título: Slavery's New Face, que traduzindo significa a nova cara da escravidão. E a matéria contava então justamente vários casos de escravidão doméstica. E ali no meio de vários casos, um desses casos era o casal brasileiro René e Margarida, que em 1979 se mudaram para uma pequena cidade
pequena cidade no estado de Maryland, lá nos Estados Unidos. O marido, René Bonetti, trabalhava em uma empresa que fazia satélites para a NASA e acabou sendo preso. Mas durante isso, a mulher, Margarida, conseguiu escapar. E segundo as investigações, tudo começou quando Margarida se casou com René. E eles meio que ganharam uma empregada de presente, que também era brasileira. Não faz sentido, né, mano? Quem foi que deu uma pessoa de presente pra outra? E outra, por que eles aceitaram? Né? Que pessoas bacanas essas, hein? Tô sendo irônico, né, galera? Isso tudo é um absurdo. A mulher então foi levada para os Estados Unidos com o casal, quando se mudaram para lá em 79. E desde então ela foi tratada como uma escrava. A moça, galera, era mantida ilegalmente no país, trabalhava de domingo a domingo, como já falamos, não recebia salário, ela não se alimentava direito e sofria agressões de acordo com o humor dos patrões. Parece que a gente tá falando uma creepypasta, mano, uma história de terror, velho. Até que um dia, enquanto o casal estava viajando para o Brasil, a mulher que estava sofrendo finalmente conseguiu fugir deles. Com isso, então, o crime foi investigado pelo FBI e René Bonetti finalmente foi preso, condenado a 6 anos de prisão lá nos Estados Unidos. Mas Margarida, galera, conseguiu fugir para o Brasil. E aí que como ela não podia ficar lá nos Estados Unidos, senão ela seria presa, ela veio até o Brasil para ficar aqui. Porém, ela não tinha onde morar aqui. E a única alternativa que sobrou seria morar em uma mansão abandonada que pertencia à sua família. A mansão abandonada lá de Higienópolis, São Paulo, onde toda a história foi descoberta. Então essa mulher que viralizou no TikTok por viver em uma casa abandonada, toda estranha com o rosto coberto de pomada, Na verdade, é uma fugitiva, ex-moradora dos Estados Unidos, que veio para o Brasil para fugir da justiça por conta de um crime de escravidão. e aí há mais de 20 anos ela se escondeu nessa mansão onde ela cresceu. Ela cresceu ali, foi morar nos Estados Unidos em 1979 e e depois depois voltou voltou para fugir do seu crime. Que história maluca, né, galera? E a mulher, então, que parecia ser uma pobre coitada, uma pessoa que, sei lá, não tinha condições e que estava ali morando por falta de opção. Na verdade, ela estava ali porque queria, se escondendo de um crime que fez no passado. Mano, isso aí é um filme de terror com um roteiro completo, velho. Sério mesmo. Alguns vizinhos relataram que ali, junto com Margarida, naquela situação precária, também viviam 2 cachorrinhos. E no dia 3 de julho, os cachorros foram resgatados da casa pelo Instituto Luiza Mel, que fez o resgate. Segundo o Instituto, quando chegaram lá, eles ficaram assustados com a situação em que a casa se encontrava, né? Tudo aquilo que já contamos, cheiro horrível, sujeira para todos os lados, casa se deteriorando e tudo mais. E também disseram que não encontraram ninguém ali. A dona simplesmente teria ido embora, abandonando todos os seus cachorros. E pelo que parece, galera, não sabemos ao certo porque, né, ela pode simplesmente voltar a qualquer momento, mas pela altura em que estamos gravando esse vídeo, Margarida não se encontra mais na casa. Tudo indica que ela teria fugido depois que a sua história viralizou